Bom dia! Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Enterrado o corpo de policial militar assassinado em São Vicente. Um rapaz maravilhosamente bem quisto com toda a sociedade, PM aqui da Baixada Santista. Infelizmente aconteceu isso e ele não merecia. Começa hoje a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Cansados de esperar por obra na Ponte dos Barreiros, moradores protestam. Tem gente com criança, tem idosos, tem pessoas deficientes que tem que andar essa ponte toda. O Bom Dia Cidades já começou. E daqui a pouquinho vão estar aqui conosco o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e a deputada federal Rosana Vale. Nós vamos abordar diversos assuntos que são do seu interesse até às 9 horas da manhã com os nossos convidados. Eles foram surpreendidos aí pela chuva, aliás, eu acho que surpreendeu todo mundo que estava saindo de casa nesse comecinho de semana. Daqui a pouco o Fabiano Roma também vai ter informações ao vivo a respeito dessa chuvarada que atinge toda a Baixada Santista. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Aliás, no Santa Portal você está sempre bem informado o dia todo com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Vamos fazer um giro e conferir o que foi notícia no fim de semana. Turistas que embarcaram ou desembarcaram em navios no Concais, terminal marítimo de passageiros, enfrentaram problemas por causa da realização do 29º Triatlon Internacional de Santos American Cup 2020. O motivo, segundo o Concais, foi que o único acesso ao terminal para os veículos que vinham de São Paulo foi fechado pela organização. A Vilarta, empresa responsável pela manutenção de elevadores, acredita que uma falha na fabricação da placa de suspensão seja o motivo para o acidente que matou 4 pessoas no fim do ano passado no edifício Tiffany, na Vila Belmiro, em Santos. A declaração consta no documento enviado à Prefeitura Municipal. A empresa disse ainda que decidiu interditar o outro elevador do prédio para evitar que um novo acidente aconteça. A imagem e o nome do terceiro suspeito de participar da morte de Virgínia Tavares Ferraz Ramos, de 38 anos, foram divulgadas na página do Facebook de Cláudio Fernando de Aguiar, marido da empresária. Trata-se de Marcelo Adriano de Jesus, que segue foragido. A empresária foi morta durante um assalto em frente à esmalteria da qual era dona. Já estão presos Carlos Eduardo da Silva e Rogério Duarte. E sobre este caso da empresária, quem tiver qualquer informação pode e deve ligar para o 181. A denúncia é anônima e não precisa se identificar. E no Santa Portal você encontra também uma análise muito bacana dos vencedores do Oscar 2020. A Academia surpreendeu o mundo e premiou o Parasita como melhor filme e melhor filme estrangeiro. Realmente foi uma surpresa para todo mundo. Muitas apostas aqui na nossa redação foram feitas. A gente está vendo aí imagens do Parasita que conta a história de uma família que estava desempregada, sem dinheiro nenhum e por um golpe aí de sorte conseguem se infiltrar numa família através de aulas de inglês e aí começa todo um plano mirabolante para que eles tenham acesso a uma vida luxuosa. Foi a primeira vez em 92 anos que a Academia premiou um filme com língua não inglesa. Surpreendeu o mundo, mas olha, quem assistiu esse filme sabe que o filme é muito, mas muito bom e mereceu aí a indicação, mereceu aí a estatueta, mereceu o Oscar 2020. Quer saber mais detalhes sobre os ganhadores do Oscar? Então corre lá, acessa o santaportal.com.br. E 8 de fevereiro foi o dia de Santa Josefina Baquita. Católicos comemoraram o dia com fé e devoção, em homenagem à santa que é exemplo de esperança cristã.
Cada devoto tinha um motivo especial para estar aqui. Renata veio agradecer o emprego que conseguiu há alguns anos, graças à intercessão da santa. Eu tento ser um pouquinho de Santa Baquita no meu trabalho, na minha vida em família. E hoje, especialmente hoje, eu me emocionei muito na celebração, da gente presenciar o que ela faz na vida das pessoas. A história da Santa Irmã Morena foi marcada por muito sofrimento. Nascida no Sudão em 1869, viveu a dureza da escravidão. Foi comprada e vendida várias vezes. Tinha 114 cicatrizes espalhadas pelo corpo. Apenas seu rosto foi poupado. Sofreu tanto que chegou a esquecer o próprio nome. Baquita, que significa afortunada, foi imposto por seus raptores. Seu destino começou a mudar quando foi comprada por um cônsul italiano e tornou-se babá da filha dele. Na época, Baquita conheceu o Evangelho. Era o chamado de Deus para uma vida religiosa que durou mais de meio século até a sua morte em 1947. Tantas marcas, tantas cicatrizes, eu até chamaria cicatriz do amor como as chagas do Cristo. Não mais chagas, mas lembranças de um passado, lembranças da dor, do sofrimento, mas bem oferecidas. Alegrias e tristezas, alegrias e dores bem oferecidas se tornam sagradas. Josefina Baquita se destacou por uma vida de amor a Cristo, à Eucaristia, aos mais pobres e necessitados e também ao perdão, àqueles que fizeram mal a ela durante o período de escravidão. Foi beatificada em 1992 e canonizada em 2000 pelo Papa João Paulo II, tornando-se a primeira santa africana e padroeira das vítimas de tráfico de pessoas. A missionária, filha da caridade canossiana Serva dos Pobres, nasceu na Itália e está no Brasil há 53 anos. A irmã foi fundamental para o processo de canonização da santa ao testemunhar um milagre de uma senhora de Santos que foi curada de uma enfermidade. Para nós foi uma grande maravilha, né? Depois de 10 dias da beatificação de Santa Baquita, aconteceu um milagre aqui em Santos. E, sendo que eu estava morando aqui com toda a nossa comunidade, então colaboramos para que tudo fosse levado em frente, toda a pesquisa, tudo aquilo que a Santa Sé deseja dentro de um processo canônico, como resposta generosa, né, de Baquita no meio de nós. Mais do que nunca, a escrava que virou santa é um exemplo de que a fé e o amor ao próximo são a esperança de um mundo melhor. Uma das expressões que sempre nos recordamos ao falar de Santa Josefina Baquita é aquela frase famosa dela: hoje, se eu encontrasse os meus algozes, eu me abaixaria, eu dobraria os meus joelhos, tomaria suas mãos e as beijaria, em agradecimento pela escravidão, pelo sofrimento. Eu encontrei Jesus. Eu sou apaixonada nela. E eu sou negra como ela. Eu tenho orgulho da minha negritude. Santa Baquita praticou a religião de Jesus Cristo. Na verdade, a religião, no seu nascimento, ela se resume a uma só palavra: amor. Quando a gente ama o próximo, quando a gente ama quem está ao nosso lado, e quando a gente ama quem nos fez mal, pode ter certeza, o mundo funciona muito melhor. E na sexta-feira começam os desfiles das escolas de samba de Santos. E nesse fim de semana já teve muita folia na cidade, acompanhada de feijoada e praia. Da barraca oficial do Santos Futebol Clube na Praia da Aparecida, até a mascote baleia deu as caras. Os foliões se divertiram ao som de marchinhas e o hino do peixe, claro. A coisa mais linda, muito bonito, gostoso, familiar. É ótimo carnaval, muito bom. A intenção aqui da barraca era reunir os santistas de fato para a gente fazer uma resenha boa. A gente está sempre contando com a presença de ex-jogadores. Então a proposta é essa, realmente ter mais um ponto de encontro do santista. A gente gosta do Santos, gosta de estar aqui na Baixada, para mim é uma satisfação. Ambiente familiar, gostoso. E a barraca aqui
É o Canal 5, é aqui, essa praia é nossa. Ah, e o homenageado foi o Carlinhos da Paddock, do Canal 5. Agora vamos da praia para o bar. No cardápio, feijoada. E para animar o público, shows de grandes intérpretes de sambistas da região. E eu fui chamada ao palco para receber uma homenagem ao Sistema Santa Cecília de Comunicação pela dedicação na cobertura do Carnaval Santista. É uma pequena homenagem da Liga em relação ao Sistema de TV Santa Cecília, pelo apoio, pelo carinho e pelo amor que vocês têm à cultura do Carnaval. Um sucesso a festa da Liga, o Carnaval de Santos mostrando o quanto é profissional, graças à Santa Cecília TV, que está dando esse apoio maravilhoso juntamente ao poder público. E a Santa Cecília TV transmite ao vivo, com exclusividade, no dia 15, os desfiles das escolas de samba. Você não pode perder. E do Carnaval a gente vai falar de uma outra paixão que também deixa o brasileiro à flor da pele, não é mesmo, Ted? Bom dia! Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Cidades. Exatamente, o futebol. E ontem o futebol teve com a corda toda, né? Com o Brasil, né? Exatamente, ganhou, venceu por 3-0 Los Hermanos e é sempre bom, né? Tá classificado para as Olimpíadas. É sempre ótimo. Vencer Los Hermanos e ainda se classificar para a Olimpíada ainda por cima e sem exagero, viu, Nathalie? Foi 3-0. Mas poderia ter sido tranquilamente 6. Você estava dizendo, a gente está vendo aí os lances do jogo. Exatamente. Esse é o primeiro gol, né, do Paulinho, né, abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Matheus Cunha aproveitou uma bobeada da zaga, né, tentou na primeira, o zagueiro salvou, na segunda não teve jeito. Estava muito pertinho do gol, né? Estava muito pertinho. Aí não tinha o que fazer, né? Aí não tinha jeito. O Matheus Cunha, inclusive, que joga na Alemanha, né, joga no Hertha Berlim. E o Paulinho, que eu falei antes, joga também na Alemanha, no Bayer Leverkusen. E aí o outro gol do Matheus Cunha, né, o terceiro. Ele foi o grande destaque do jogo, Foi, né, ele não Ted? só do jogo, como do Brasil na competição, né? Foi o artilheiro com 5 gols, né? Como é que está a expectativa? Você que é um especialista em futebol, fez uma belíssima partida, está classificado aí para as Olimpíadas. Como é que você avalia essa seleção que vai enfrentar outros times a partir aí de julho? É uma geração muito interessante, né, Nathalie? Fez um grande pré-olímpico. O pré-olímpico às vezes não é parâmetro total, né, para o que vai acontecer na Olimpíada, mas essa geração vem com uma responsabilidade que nenhuma outra teve, que é defender um ouro olímpico que foi conquistado pela primeira vez no Rio, né, em 2016. Então, se a responsabilidade antes das gerações era conquistar o primeiro ouro, agora essa geração vem com a responsabilidade de tentar conquistar um novo ouro. É o atual campeão. Então, é uma responsabilidade talvez igual ou até maior. Eu acho que até maior, porque vem o peso do ouro nas costas, né? O ouro é pesado, literalmente. Pesado. Agora vamos sair das Olimpíadas aqui para o nosso Paulistão. Foi uma rodada boa ou ruim? Olha, em termos de Campeonato Paulista, dos paulistas, Corinthians perdeu em casa. E o Santo André ganhou do São Paulo também perdeu fora de casa. E o Santos joga hoje, né? Joga hoje! E a gente falando tanto de chuva, né? Tanta chuva lá fora, acho que a chuva que o torcedor quer ver hoje é de gols. É de gol. Você acha que se continuar chovendo desse jeito, Santos joga bem com gramado molhado? Olha, o futebol do que o Gesualdo imprime talvez seja uma boa, mas o Santos tem de volta jogadores que podem fazer a diferença, tem tudo para fazer a diferença. O Soteldo, por exemplo, venezuelano, que tinha voltado para o clássico contra o Corinthians, já está tranquilo, ele estava desgastado no último jogo, que ele tinha jogado pré-olímpico também pela Venezuela. O Carlos Sanches, também um jogador muito habilidoso, também estava com dor, está recuperado. E tem o Alisson também, né, que se livrou de uma amidalite, agora pode jogar. Quer dizer, é um Santos mais perto do que o torcedor espera, né? E descansado, vamos lembrar, né? Bem descansado. Bem né? descansado. E contra um adversário, Nathalie, se o Santos tem 7 pontos no grupo A, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o adversário hoje do Santos, na Vila Belmiro, 8 horas da noite, só tem 1 ponto. Não pode escorregar, né? Não pode. Escorregar só por causa da chuva. E se escorregar por causa da chuva, não deixar o adversário chegar perto do gol, né? Exatamente, por isso que eu falei chuva de gols. Quer dizer, hoje, teoricamente, não tem desculpa, hein? Ted, brigadão. Amanhã você volta para fazer a análise do jogo. Esperamos dar uma boa notícia para o jogador santista e aí anunciar uma vitória do Peixe. Maravilha, Nathalie. Um grande abraço a todos e até amanhã.
E confira agora como fica o tempo ao longo dessa segundona que amanheceu chuvosa. Em Santos, o sol aparece, mas no período da tarde, pancadas de chuva podem ocorrer. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Guarujá, há 90% de chances de chover. As temperaturas variam entre 25 e 33. Temperaturas mais amenas em Cubatão, com máxima de 31 e mínima de 25. A previsão é de chuva à tarde e à noite. Em São Vicente, fará sol durante o dia, mas nos demais períodos deve chover. Temperaturas giram entre os 25 e os 31 graus. Praia Grande terá temperaturas amenas e chuva. Mínima de 25, máxima de 31. Em Mongaguá, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 25, máxima de 31 graus. E agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que tem informações sobre essa chuvarada. Fabiano, onde é que você está? Como é que está o trânsito nesse momento? Oi, Nathalie, bom dia para você que nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV, começando a semana aí com força total e a gente pode brincar também, dizer que com chuva total. Nathalie, eu tô aqui no Gonzaga, a gente tinha vindo aqui para fazer uma matéria, estava planejado para fazer uma reportagem hoje sobre o Bike Santos, que está completando aí quase 3 milhões de viagens, enfim, a chuva foi tanta que a gente teve que trocar a pauta. Eu vou pedir para o Josivan Lima mostrar para a gente como é que está a situação no Gonzaga agora. A gente está aqui na Avenida na Costa, bem em frente ao shopping, pertinho da praia. Chove bastante, mas a hora que a gente saiu aí da redação para vir para cá, olha, estava chovendo, mas é muito mesmo. Foi muito complicado, o trânsito fica daquele jeito, como vocês já sabem. Difícil de vir para cá, a gente não acha lugar para parar o carro e olha, a chuva não deu trégua um segundo sequer. Segundo aí a Defesa Civil, já choveu mais de 90 milímetros aqui em Santos nas últimas 72 horas. É chuva pra caramba, mas olha só, em Itanhaém foi o lugar onde mais choveu. Foi registrado em alguns bairros aí até 200 milímetros. São Vicente também choveu bastante, Cubatão passando um pouco de 100 milímetros e a gente tem notícia de vários pontos de alagamento. Em São Vicente, na Augusto Severo, ali naquele lugar que sempre enche, a gente sabe que já está cheio, nos bairros também. Aqui em Santos, na entrada da cidade, também está alagado. Aliás, semana passada a gente falava disso aqui, né? Dos alagamentos, das fortes chuvas. Enfim, está chovendo bastante. Quem olha no aplicativo aí, se você tiver a curiosidade de olhar nesses aplicativos de previsão do tempo, vai ver que lá está dizendo que hoje a previsão é que a chance, aliás, de chuva é de 70% o dia inteiro. Olha, é melhor se preparar, colocar aquela galocha, aquela capa, guarda-chuva, porque não dá para sair sem nada, sem esse equipamento hoje de casa, viu, Nathalie? Eu tenho que te dizer que não só trocamos o nosso assunto do ao vivo, como trocamos também a sua segunda matéria logo depois que você foi dispensado do link. Você vai botar a sua capa, a sua galocha e vai cobrir todos esses pontos de alagamento, viu? Eu já imaginava. Não, mas é isso aí, a gente tem que mostrar o que está acontecendo mesmo na cidade, porque realmente tem lugares que sempre alagam e que a gente não encontra a solução. Vamos mostrar sim. Obrigada, Fabiano. Até daqui a pouquinho. E a gente vai agora com informações atualizadas do sistema de travessia de Balsas. Neste momento, a gente vai receber aqui as imagens da travessia de Balsas. Estão em Santos 20 minutos para quem está atravessando de Santos para o Guarujá e do Guarujá para Santos 50 minutos. Nós já recebemos a informação aí da Dersa de que há uma lentidão maior, inclusive por conta da maré, que está mais alta e eles precisam, por recomendação da Marinha, tomar certas precauções e aí, quando a maré está muito alta, há também a possibilidade da travessia ser interrompida. Em Ilhabela e São Sebastião, 30 minutos dos dois lados, Bertioga, Guarujá, 30, Iguape, Jureia, 30, Canané e Ilha Cumprida, 30, Canané e Continente, 30, Santos e Vicente de Carvalho, as barcas, 12 minutos e Canané e Ariri, sem nenhuma espera. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo, nos quilômetros 21 ao 17 e do 13 ao 18. Pela Imigrantes,
Também há lentidão no quilômetro 20 ao 14, devido ao excesso de veículos. O tempo está encoberto, com chuvas em pontos isolados e visibilidade parcial. Todo cuidado é pouco ao pegar a estrada. Neste momento, a operação é normal e o sistema está operando em 5x5. Agora a gente vai falar do velório do PM que foi morto em frente à casa do pai. O corpo foi enterrado. A movimentação foi grande durante o velório e centenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério municipal de São Vicente. O caixão foi conduzido por policiais e amigos da vítima. Cláudio Gonçalves, de 45 anos, era cabo da PM e trabalhava em Mongaguá. Deixa esposa, um filho de 20 anos e uma filha de 9. Muito abalado, seu Gil veio da Bahia assim que soube da morte do sobrinho. É difícil. Um rapaz maravilhosamente bem quisto com toda a sociedade, PM aqui da Baixada Santista. Infelizmente aconteceu isso e ele não merecia. O crime aconteceu na tarde de sábado na Rua dos Pais do Policial, no Parque São Vicente. Testemunhas contaram à polícia que Cláudio estava de folga, conversando com 3 amigos em um bar, enquanto descansava de um serviço de pedreiro que fazia na casa dos pais, quando 2 indivíduos chegaram de bicicleta e anunciaram um assalto. O PM foi obrigado a entregar a arma, uma pistola .40. Assim que a arma foi entregue, os criminosos atiraram nele e fugiram sentido o bairro Sambaiatuba, junto com um comparsa, que os aguardava em uma esquina. Cláudio chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local, onde minutos depois, os pais fizeram o reconhecimento do corpo. Horas depois, um suspeito foi detido na zona noroeste de Santos, portando drogas e munições do mesmo tipo de arma da vítima. Que logo esses criminosos sejam encontrados para que a justiça possa ser feita. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre os planos para Cubatão em 2020 e sobre quais as propostas da deputada federal Rosana Vale para a Baixada Santista. Voltamos já. E cansados de esperar pelas obras, moradores da área continental de São Vicente fizeram um protesto na Ponte dos Barreiros. Imagine atravessar essa ponte a pé num calorão com sensação térmica de 40 graus. Faça sol ou chuva desde o dia 30 de novembro, quando a ponte foi interditada por determinação da Justiça, só dá para atravessar andando ou de bicicleta. Tem gente que até brinca com a situação. Aqui é a academia da Prefeitura de São Vicente, certo? Só isso. Então, tô aqui, ó, só... Mas a coisa é séria. Tem gente com criança, tem idosos, tem pessoas deficientes que tem que andar essa ponte toda e todo mundo sai para trabalhar logo cedo, volta à noite. É um sacrifício, né? Debaixo de chuva. As crianças mesmo, né? A gente tem dó. Eu mesmo me sinto cansada. No dia 7 de fevereiro, a Prefeitura divulgou um projeto de elaboração das 52 estacas da ponte, elaborado pela PhD Engenharia. Mas, por enquanto, não há data para início das obras aqui na ponte. A população está tão cansada que se mobilizou. Os moradores da área continental caminharam de uma ponta a outra, segurando faixas, pedindo urgência nas reformas da ponte. Queremos a ponte! Porque para nós moradores, parece que estão enrolando a gente. A gente não vê uma obra, a gente não vê uma máquina, a gente não vê nada aqui na ponte. O que a gente vê são trabalhadores, moradores cansados, atravessando por aqui todos os dias, é o que a gente vê. As reclamações são muitas. Depois de atravessar, ainda é preciso enfrentar fila para pegar ônibus em uma das tendas. O que implica mais é na parte salarial, né? Que a gente tem que ficar toda hora descendo e gastando 2 condições. Apesar de estar pegando esses cartõezinhos de ida e volta, mas para mim, se fosse com a passagem livre, eu conseguiria deixar minhas filhas na escola com a minha mãe e já com a minha esposa pegar ela e ir direto para Praia Grande, entendeu? Hoje não, hoje eu tenho que deixar ela aqui, ela deixa as meninas lá, volta, eu pego ela aqui e a gente dá a volta lá para Praia Grande para poder trabalhar. É um transtorno meio contramão, mas a gente está se virando como é que pode, né? A expectativa é de que no prazo de 15 dias, depois da análise feita na documentação,
enviada à Caixa Econômica Federal, a Prefeitura comece o processo para licitação que vai definir a empresa que executará o projeto. Conforme o orçamento, a reforma emergencial custará cerca de 6 milhões de reais. Eu pego esse gancho para começar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. Estão comigo a deputada federal Rosana Vale e o prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie. Bom dia também, prefeito, a todos que estão nos assistindo. Deputada, a tua atuação foi fundamental para a liberação dos 58 milhões de reais que vão ser utilizados para a reforma. Na verdade, esse valor dá para fazer a reforma total da ponte. Nesse primeiro momento, essa reforma é emergencial. A expectativa, a Prefeitura já disse que a Caixa aprovando, a empresa sendo contratada, a expectativa é de 60 a 90 dias. Vai continuar acompanhando até que a população tenha um pouco mais de dignidade para trafegar naquela ponte, né, deputada? Exatamente. A semana começa difícil, né? A gente viu as reportagens aí, alagamento, morte de policial e essa situação lamentável dos moradores que precisam atravessar no calor. Hoje está chovendo. Imagino como deve estar a situação. Então eu fico muito triste com isso. Mas o mais difícil nós conseguimos, que foi a verba federal para a recuperação da ponte, que não era atribuição do governo federal. Aliás, ficou um jogo de é do município, é do governo, é do município, é do governo. Acabou que quem resolveu foi o governo federal. Exatamente. E aí, depois disso, é preciso seguir todo um trâmite burocrático que existe justamente para evitar a corrupção, o desvio de dinheiro. Mas a gente entende que quem sofre tem pressa. A população viu o dinheiro ser liberado e agora todo dia passa ali e fala, cadê a obra, cadê a obra? Então, dá vontade na gente, eu como deputada tenho vontade de ir lá e mandar começar a obra e ficar lá, mas só que não dá para fazer isso, né? Não conseguimos fazer isso, então temos que seguir os trâmites burocráticos que infelizmente prejudicam, nesse caso, a população. Mas eu estou acompanhando. Os técnicos da Secretaria de Obras de São Vicente, na última quinta-feira, ficaram lá em Brasília conversando já para ver quais eram as irregularidades ou alguma coisa que poderia estar em desconformidade, que atrasaria ainda mais, porque tudo o que foi feito, o projeto executivo, precisa ser checado, se está de acordo, para que a obra comece. Então, a gente, infelizmente, é difícil, porque eu também gostaria de, no dia seguinte que o dinheiro foi liberado, a obra começar. Mas é preciso seguir isso. Eu estou acompanhando, a Caixa tem feito um trabalho muito sério. Eu sei também que o prefeito de São Vicente, ele é o maior interessado de entregar logo a liberação dessa ponte para a população, mas a gente precisa acompanhar para que tudo seja feito de forma séria, porque a população também não quer que haja desvio de dinheiro. Não, já pensou? Não quer e nem pode, chega, Exatamente. Né? Prefeito, dessa questão de burocracia, dificuldade, seguir os ritos, você entende bem, né? Passou por uma jornada aí difícil no começo do mandato, uma pressão muito grande da população, porque Cubatão estava, de fato, entregue às moscas, né? E ela precisava, como você bem disse quando assumiu, você precisava devolver essa alegria e esse orgulho de ser cubatense. Como é que está o Caixa, a saúde financeira de Cubatão hoje? Bom dia, Nathalie. Bom dia, deputada Rosana Vale. Bom dia a todos os telespectadores da Baixada Santista, em especial Cubatão. As dificuldades são grandes. Eu vi aqui a indignação da deputada. Se ela pudesse, ela pegava o dinheiro, contratava e fazia. Realmente, nós temos essa percepção, né? Porque o público é diferente do privado, o rito é diferente, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, queria parabenizá-la. Olha, a cidade de São Vicente agradece, Cubatão também, com a sua atuação no governo federal, sempre acatando as nossas demandas, levando e trazendo. Nos orgulhamos muito aí do desempenho do seu trabalho, deputada. Quanto às finanças de Cubatão, dias difíceis, né? Nós passamos por uma cidade que estava realmente destruída, né? Do ponto de vista financeiro, da autoestima das pessoas, servidores públicos que já não recebiam 2/10, 2 férias, cesta básica de 2014, vale-refeição de 2015, hospital fechado, Casa da Esperança fechada. Eu sempre digo que a cidade que fecha o hospital, Casa da Esperança atendia 500 crianças com necessidades especiais e ela não estava falida, né? Estava 7 degraus abaixo da falência. Então, acho que a responsabilidade, primeiro, né, acho que é uma marca de quem governa a sério, a austeridade fiscal, porque se assemelha. Governar a cidade não é tão diferente, claro, numa visão macro, de governar as finanças das nossas casas, porque você não pode gastar mais do que arrecada. Se gastar mais do que arrecada, o final, obviamente, vai ser trágico. Tem que dizer
de onde vai sair o dinheiro. Então, nós, com a responsabilidade fiscal, tomamos as medidas impopulares que tinham que ser tomadas, porque fácil é dizer sim quando as pessoas querem ouvir sim, né? Difícil é você dizer não quando as pessoas querem ouvir sim. Mas governamos com essa responsabilidade e posso assegurar hoje que os servidores recebem dias, o hospital reaberto em grande estilo, toda a nossa rede de urgência e emergência, tanto pronto-socorro central, pronto-socorro infantil, a unidade de pronto atendimento, todas reformadas, climatizadas, todos os medicamentos da rede SUS temos à disposição. Eu acho que é isso, né? Trabalhando com responsabilidade que os resultados vêm. Não tem mágica, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e governar. Governar, deixar o populismo de lado e olhar nos olhos das pessoas quando tem que dizer não, explicar porque teve que tomar essas medidas e avançar. Eu acho que os resultados, hoje, nitidamente, as pessoas já começam a ver a cidade sendo reerguida, com faculdade de medicina. Acho que apenas 35 cidades do estado de São Paulo têm faculdade de medicina. Nós conseguimos trazer uma para Cubatão, um Bom Prato, ônibus novos com Wi-Fi, com ar-condicionado, aquele antigo teatro, né, que era símbolo de corrupção, há mais de 40 anos abandonado. Um centro hoje de alta complexidade, né? Com 20 máquinas de hemodiálise, 2 câmaras hiperbáricas, também tratamento de câncer inicialmente de cabeça, pescoço, próstata. O outro elefante branco na rua Cidade Pinhal, onde é o Bom Prato, hoje um equipamento social espetacular, né? Um dos melhores do Brasil, né? Cubatão hoje oferta 1.200 refeições, 300 café da manhã. Eu acho que é dessa maneira, né? E agora o Cine Castro, né? Que é o antigo, aquelas torres da Princesa Isabel. Nós levamos a policlínica e conveniamos agora com o governo do estado a reforma, né? Nós sortearemos uma torre para os servidores públicos e a outra para quem paga aluguel. Então a cidade hoje encontra-se em outro patamar. Temos muito o que fazer, mas nós avançamos muito, né? Obras licitadas para conter as enchentes na Vila Nova, ciclovia, né, do Canal Nossa Senhora da Lapa, o novo Casqueiro, um investimento de recursos do Tesouro Municipal de 60 milhões, né, inicia essa semana. Então acho que nós estamos avançando, estamos governando a cidade com o mesmo orçamento de 2008 e nós já fizemos muitas coisas e temos muito o que fazer. Prefeito, a gente está num ano político, né? E eu vou fazer logo essa pergunta, porque é a pergunta que todo mundo me pediu para fazer para vocês dois. A primeira, respeito, vamos começar por você. Sai candidato à reeleição? Sim. Sai, Sim. Vai para a reeleição. E tem que combinar com o povo, né? E você, deputada, sai para a candidatura pelo PSB como pré-candidata para concorrer à Prefeitura de Santos? Essa eu também quero ouvir. Né? O que eu posso dizer nesse momento é que eu estou focada no meu mandato de deputada federal. Eu sei a importância que eu tenho, não só para Santos, eu sou santista, é óbvio que eu tenho um sonho de ser prefeito um dia da minha cidade. Sim. Mas é uma decisão que eu vou tomar mais para frente, porque hoje eu sei da importância que eu tenho para todas as cidades da região. Nós tivemos essa divulgação dos recursos para a Ponte dos Barreiros, sim, mas foram muitas conquistas nesses 11 meses de mandato. Como é que foi deixar o lado jornalista e ingressar na carreira política já em Brasília? Uma mulher, né? A gente tem que dizer que nós ainda somos minoria na política e a gente sabe que lá em Brasília o número de parlamentares é muito maior do que numa Câmara de Vereadores, então para que a voz possa ser ouvida, de fato, você tem que apresentar projetos que fazem a diferença. Como é que você sentiu esse primeiro ano de mandato? Então, o trabalho é muito parecido com o jornalismo, com o bom jornalismo, porque você tem que ser combativa, você tem que bater nas portas, só que como deputada eu tenho mais poder de ação. O jornalista, sim, aponta os defeitos, mas eu já sei os defeitos porque foram 25 anos de jornalismo conhecendo cada cantinho da minha região. Então eu saio em vantagem nisso. Sim. Só que como você falou, tem muito preconceito ainda. Entre 513 deputados, são só 77 mulheres. A gente enfrenta ainda o preconceito, enfrenta o corporativismo, o machismo, mas isso eu também tiro de letra, porque o jornalismo me deu muita experiência. O que a gente tem que tirar da política são aquelas pessoas que estão lá querendo ser servidas da política, querendo o poder pelo poder. É o inverso, né? O poder pelo poder. Eu tenho consciência por que eu estou lá. Eu estou lá para atender as necessidades da população da minha região, para trabalhar, para ser uma servidora da minha região e para votar as pautas nacionais, propor projetos de lei, fiscalizar se as leis são cumpridas. Tudo isso eu tenho noção. E tem uma parcela boa de políticos, antigos e novos, com esse pensamento.
A população precisa acompanhar. Sem dúvida. Porque o que nos faz esmorecer e às vezes até alguns desistem? A pressão. Porque nós entramos e somos confundidos com esses. Então, ouvimos xingamentos e isso faz a gente pensar, será que vale a pena? Mas quando a população acompanha, incentiva, elogia, porque se você acompanha, você não vai cair em fake news, porque você vai saber o que o seu deputado está fazendo. Eu dou satisfação de tudo que eu faço. Eu não tenho nada para esconder, eu estou me sentindo realizada porque é muito parecido com o jornalismo. O jornalista é idealista, ele quer o bem, né? A melhor notícia para ele, a melhor reportagem é aquela que muda a vida das pessoas. Exatamente. Quando você vê, nem que seja um buraco. Exato. Se você foi lá, mostrou o buraco e no dia seguinte o buraco foi tampado, você cumpriu sua missão. Puxa aqui. E é isso que eu estou trazendo para a política. Eu fiquei muito contente, nós tivemos muitas conquistas. Eu fui dar aula inaugural em Guarujá, da volta da Escola de Mecânico e Manutenção de Aeronaves. Olhar o rostinho daqueles estudantes. Sim. Eles tinham parado, porque o curso tinha sido suspenso. Então, olhar, falar, olha, eles voltaram a estudar. Ver as obras de um conjunto habitacional paradas, que vão ser retomadas. Então, foram muitos. O Portos, o problema do plano de previdência dos funcionários ligados às companhias docas. Que se arrastou até 9 anos, depois, né? 9 anos, passaram muitos deputados, todos tiveram sua parcela de participação, mas foi agora eu consegui, fiz 11 reuniões, juntei os sindicatos e eles aceitaram a proposta do governo. O governo fez a proposta e eles aceitaram. Então, isso me motiva, falando, é possível sim a gente conseguir. E é isso que eu acho que a população espera. A partir do momento que nós temos bons exemplos, a população começa a perceber que a política ela está mudando. Tem muito para mudar, eu concordo com você, mas ela está mudando e ela precisa para que a gente resgate a confiança naquele que nos representa, seja minoritário como majoritário. E é muita responsabilidade dos políticos novos, né? Porque a moralização da política passa por isso. Você tem que aproximar o que está acontecendo em Brasília da população. Lá não pode ser um mundo à parte. Lá é só o meio de você conseguir trazer recursos, verbas para a nossa região, para a região que o deputado representa. Eu fiz uma campanha distrital, então quase o total de número de votos que eu tive foi aqui na região. Então, eu estou tranquila para trabalhar por Cubatão, por São Vicente, Praia Grande, Guarujá, o Vale do Ribeira, que precisa de muita atenção. Então, eu tenho noção disso e eu conheço. Eu conheço todos esses lugares. Você não vai estar falando do que você não sabe, né? Prefeito, hoje começam as aulas na rede municipal de ensino. Foi atrasado, foi retardado esse início em virtude das chuvas, mas hoje recomeça. Está tudo certo para recomeçar? Sim, está tudo certo, né? Lembrando que Cubatão é impressionante. Acho que dos 365 dias do ano, acho que 230 dias em Cubatão são de chuvas. Nós pegamos a cidade com 58 próprios da educação, sem condições de uso, uma coisa impressionante, né? Eu me pergunto como o governante anterior conseguiu chegar a esse ponto de calamidade. Foram 37 escolas reformadas. Cubatão nós temos, infelizmente, né, uma cidade que foi símbolo de cidade mais poluída do Brasil na década de 80, 85, e isso levou ao plantio de árvores, né? E esses plantios, às vezes, não foram adequados às áreas urbanas. Então, se pega as escolas, são rodeadas de árvores gigantes, né? Então, nós temos muitos problemas de entupimento de calhas, escolas construídas, é lamentável, né? Nós temos escolas que foram construídas estilo galpões, né? Você não tem laje, você tem um telhado de madeira. Então, assim, gradativamente nós estamos recuperando e já anunciamos a construção de 6 novas escolas. Então, recuperamos, por exemplo, Jaime João César, praticamente uma reforma estruturada aí com mais de 10 anos de garantia, Ulisses Guimarães também, mas nós vamos sempre encontrar pontos, né? Porque uma escola que não tem laje, e uma cidade que chove, venta e calha em top, fatalmente você vai ter um problema. Então, não adianta dizer, olha, estão todas 100% sanadas. Não, você resolve o problema, aparece outro. E esse cotidiano, a manutenção, ela fica focada nas 58 unidades de educação para poder dar o melhor tratamento, melhores condições para os nossos alunos nesse retorno das aulas.
Uniforme e material escolar estão garantidos, prefeito? Estão garantidos. A logística de entrega dos kits escolares, né, como a gente embarcou na ata do FDE, a ata do Estado, né, porque o preço despenca, essa logística que a empresa está fazendo, mas nos próximos dias nós temos assegurado que toda a rede de Cubatão será abastecida com os kits escolares. Deputada, no finalzinho da semana passada, você esteve presente numa reunião organizada pela UVEBS, pela União dos Vereadores, que debateu a questão do Fundeb. O que saiu de prático desse encontro? Então, essa reunião ela foi para esclarecer o que está sendo feito, quais são as propostas que estão no Congresso Nacional para que esse fundo, que tem prazo de vigência agora em 2020, para terminar, para que ele se torne permanente e mais redistributivo. Então, eu trouxe um consultor que acompanha todas as audiências públicas que são feitas em Brasília a respeito dessas propostas do Fundeb, é relator da PEC que altera o Fundeb, para mostrar para as pessoas ligadas à educação, secretários e pessoas, educadores de toda a região, o que está sendo discutido em Brasília. E aí eles fizeram, depois desse encontro, que durou toda a manhã em Santos, eles fizeram um documento para reforçar o que eles apoiam, né, para que eles estejam a par realmente do que está acontecendo e se posicionem. Foi importante, eu inclusive, depois eu fui numa reunião em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, e também devo fazer uma reunião dessas lá. E o esclarecimento para todas as partes, as secretarias da nossa região é extremamente importante porque é um recurso muito valioso, né? Exatamente. Ele financia a educação básica no Brasil, pagamento de professores, a estrutura de colégios, representa acho que 50% ou 60% nas cidades da Baixada Santista do investimento que é feito em educação. Prefeito, saindo da educação, vamos falar um pouquinho de uma outra questão muito importante em Cubatão, a questão do déficit habitacional. Como é que está a reforma do maior conjunto habitacional, que começou em março do ano passado? Ela está seguindo o cronograma? Sim, você se refere à Vila Esperança. Exato. Sim, a Vila Esperança é uma periferia de aproximadamente 35 mil pessoas. Cresceu desordenadamente, é muito mais custoso para os cofres públicos você adequar um bairro já existente do que você planejá-lo. Mas, infelizmente, ocorreu e nós temos que conviver com isso. Então, nós elaboramos a urbanização desse bairro em 4 etapas. A primeira fase, com a construção de 800 unidades, já está licitado toda a infraestrutura. Conversava antes nos bastidores com a deputada Rosana para fazer uma intervenção junto ao governo federal, porque nós já tínhamos aprovado as 800 unidades da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal assumiu, claro que teve que fazer aí todas as suas readequações orçamentárias e também auditorias, que é legítimo. Mas eu acho que agora, após um ano, nós já estamos retomando lá com o novo ministro e eu pedi para que a deputada nos ajudasse, porque o nosso pleito estava aprovado desde o dia 31 de dezembro de 2019 e agora nós esperamos que as coisas andem para que a gente possa dar celeridade. A parte de infraestrutura, ok, recurso em caixa, a obra licitada, já está a todo vapor. Porém, você não pode deixar toda a infraestrutura com rua, saneamento, água, energia, aí fica uma vulnerabilidade enorme para novas invasões. Então, Vila Esperança, primeira fase ok, e a primeira fase seria uma área meio que de transbordo, para avançar as fases subsequentes, tirar as pessoas de lá, trazer para cá, abrir novas frentes e assim um projeto aí que se alongará, eu acredito, ainda por alguns anos, não é um projeto que terá início, meio e fim rápido, curto curto prazo, a médio prazo, mas a parte mais importante foi startar a primeira fase de um bairro que sofre, né, é assolado todos os dias, a mobilidade urbana, né, 35 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, 75% da cidade do país tem menos de 20 mil habitantes. A Esperança tem 35 mil, com uma única entrada, acesso difícil, mas nós estamos trabalhando incansavelmente para urbanizar esse bairro necessário, legítimo, porque a cidade não vai evoluir se você ainda deixar as pessoas vivendo às margens e não integrá-las dentro do conceito de cidade. Então, esse é o nosso pensamento e estamos agindo fortemente para isso. Então, esse é um assunto muito sério na nossa região. Nós temos um déficit habitacional de mais de 100 mil moradias. Então, quando eu assumi o mandato, eu vi todas as obras paradas na nossa região, porque quando o governo assumiu, todos esses projetos do Minha Casa Minha Vida foram suspensos para serem reavaliados. Então, tem obras que já estão em andamento, a gente vai conseguir dar uma resposta para a população
do Tancredo, que são 1.120 moradias. O pleito do prefeito também já foi levado para o secretário nacional de habitação. A gente precisa retomar, porque com tanta gente sem casa, não é possível que obras fiquem paradas. É um desperdício de dinheiro público. É mesmo. Nós estamos trabalhando por isso. Na próxima semana ou daqui a uns 15 dias a gente já vai dar uma resposta para a população, se Deus quiser, com a retomada do Tancredo e as outras obras que tem em Cubatão, tem no Guarujá também obras paradas e as pessoas passam por lá e é um motivo de indignação também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco. Você já ouviu falar em criptomoedas? Tem dúvidas sobre a segurança deste investimento? Vale ou não vale a pena? Como se precaver de golpes que já fizeram diversas vítimas da nossa região? Não saia daí, até já. O foco são crianças e jovens que ainda não foram imunizados contra a doença. A gente volta a conversar com o repórter Fabiano Roma, que está com uma médica pediatra. Fabiano, até quando vai a primeira etapa da campanha de vacinação? Nathalie, vai até o dia 13 de março, tá? Sendo que no dia 15 agora tem um dia D de vacinação. Essa campanha, como você disse, ela é direcionada a crianças e jovens e é muito importante vacinar contra o sarampo. A doutora Heloísa Ventura está aqui comigo. Doutora, foi difícil chegar com essa chuva? Bem difícil, mas o assunto vale a pena. É isso aí, doutora, vale a pena. A gente conversava antes de entrar no ar, né, doutora? E a senhora dizia da importância de vacinar, né? O sarampo era uma doença que a gente nem via mais e voltou. Qual a importância da vacina, doutora? A vacina é muito importante. A gente estava até conversando que a gente está vendo sarampo, uma doença que, né, não tem o menor sentido ainda de existir. Então é muito importante que as crianças acima de 6 meses e as crianças, elas precisam ter a carteira regularizada para evitar que esse tipo de doença volte a ocorrer. É uma vacina segura e, assim, o que é importante? As crianças menores de 6 meses, as gestantes, os idosos e as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja por medicação, seja por própria alguma doença, não podem receber a vacina. Então, se a gente consegue vacinar toda a população que pode receber, a gente acaba protegendo toda a população. Então, é muito importante vacinar. Doutora, lembrando que o sarampo pode até matar, né? Com certeza. Não, o sarampo é uma das maiores causas de mortalidade infantil. Então, o sarampo não é só uma doença viral, assim. Ela diminui muito a imunidade e tem novos estudos que mostram que o sarampo, ele faz uma pane no sistema imune. Então, você acaba tendo uma mortalidade maior por pneumonias, por meningites. Então, é uma doença prevenível e é muito importante que a população toda esteja vacinada. Ótimo, doutora. Obrigado, viu, por ter nos atendido aqui. Fica, então, aí o lembrete, fica a dica, né? Fica a chamadinha de atenção. Gente, vamos vacinar. Até o dia 13 de março, campanha, dia 15 agora tem dia D. Procure a rede pública de saúde que a vacina é gratuita. Nathalie. Obrigada, Fabiano. E você certamente já ouviu falar em moedas digitais. A mais conhecida e que se tornou mais popular é o Bitcoin. Só que tem gente que tem sido enganada, caindo em golpes. Hoje aqui no Bom Dia Dinheiro nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Está comigo Diego André Martins, especialista em criptomoedas. Diego, é seguro ou esse universo ainda é cheio de pegadinhas? Bom dia, Nathalie. Obrigado pelo convite. A investir em criptomoeda é seguro. É que muitas vezes as pessoas investem em empresas que falam que investem em criptomoedas. O problema não são as criptos, são as pessoas que enganam outras pessoas, como geralmente é em todos os negócios. Não é a criptomoeda o problema. Existe aí uma máxima que diz que investimento em Bitcoin esconde por trás a questão da pirâmide financeira, que é algo ilegal no nosso país. Como funciona o investimento em Bitcoin ou em outra criptomoeda e como a pessoa que for decidir investir pode perceber se está ou não dentro de uma pirâmide financeira? Primeiro ponto, por que as pirâmides financeiras usam o Bitcoin? Elas poderiam usar qualquer coisa, mas por que o Bitcoin? Como o Bitcoin tem um valor financeiro, eles conseguem receber investimento e pagar um suposto rendimento em Bitcoin sem ter um CNPJ. Então, você não precisa de uma conta em banco para receber esse dinheiro, então eles conseguem enganar as pessoas, você não vai atrás das pessoas. Agora, como investir de forma segura no Bitcoin? A primeira coisa é você ter uma conta numa corretora de criptomoedas. No Brasil tem mais de 20.
E todas elas são corretoras sérias? Avaliar mesmo, umas 5, 6, não é que elas não sejam, as outras sejam sérias, mas pelo histórico financeiro, umas 5, 6 tem segurança, tem bastante segurança. Então, o primeiro passo é você colocar o real dentro dessa corretora, com o passo a criptomoeda, e daí você está investindo em criptomoeda. Se você simplesmente der o dinheiro para um terceiro, ele vai fazer o que quiser com o dinheiro, entendeu? Então, investir em criptomoeda é comprar criptomoeda em corretora e guardar na tua carteira. Você tem que ter controle sobre a carteira, como você tem do teu dinheiro, como você tem da tua conta em banco. E quando você investe numa corretora, você tem acesso à remuneração desse teu investimento? Então, a Bitcoin por si só, ela não te garante um rendimento. O que ela garante? Uma valorização, como uma ação. A gente está falando de uma criptomoeda que em janeiro teve 30% de valorização sozinha. A gente saiu aí numa média de R$38 mil, chegou a R$43.600. Hoje, ela está entre 9.800 e 10 mil dólares, o valor da Bitcoin. Então, ela valoriza, não é que ela garante um rendimento. E já existem empresas, comércios que estejam recebendo em Bitcoin? Sim. Eu sou sócio de uma empresa, né, que é a PagCom Crypto, que ela tem tanto máquinas quanto aplicativo de iPhone quanto Android, que a pessoa pode receber em Bitcoin e nós garantimos a liquidação sem desconto para o lojista. Então, hoje a gente já tem loja de carros, imobiliárias, bares, lojas de imóveis e por aí vai. Quer dizer, já virou... A gente não vê o dinheiro na mão, mas a gente já consegue fazer compra e venda de negócios através do Bitcoin. A gente está montando uma rede para preparar as pessoas para usar a criptomoeda. No Brasil não faz tanto sentido porque a gente não tem uma oscilação de inflação ou uma estabilidade política, mas em países que têm essa posição faz muito sentido. Mas a gente tem que preparar porque uma hora vai fazer sentido. Diego, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer, deputada, a tua participação aqui conosco. Eu desejo muito sucesso no ano de 2020, acompanho o teu trabalho e fui surpreendida muito positivamente com a tua força frente a uma política ainda muito machista. Já te admirava enquanto profissional, passei a admirá-la como política no momento da reforma da Previdência, em que, embora houvesse uma orientação do seu partido de não votar a favor, você se posicionou e fez o seu posicionamento, o que você acreditava, valer naquele momento. E eu acho que é isso que a política precisa, de gente assim. Muito sucesso. Muito obrigada. Se fosse para entrar para a política, para fazer igual todo mundo, eu não entraria. Então, obrigada, esse elogio motiva a gente. Prefeito, muito obrigada pela participação. Sei que pegou muita chuva para vir de Cubatão até aqui, não desistiu de estar aqui conosco. Lhe desejo um último ano de mandato com muita coisa boa sendo concluída. Eu fui a primeira pessoa que te entrevistou ao vivo logo depois que você tinha assumido Cubatão. Naquele programa, a gente sabia do tamanho do teu desafio e realmente ver as coisas acontecendo em Cubatão aos poucos dá ao cidadão cubatense a certeza de que o trabalho está sendo feito de maneira séria. Ainda tem muito que melhorar, sem dúvida nenhuma, não está perfeito, mas o que eu te desejo é fôlego para mais esse ano. Nathalie, muito obrigado, né? Muito importante essas oportunidades nos canais. Aliás, vinha conversando com o meu assessor, falou, a Nathalie, que é entrevistadora. Eu me sinto muito tranquilo, né? Você tece elogios aos políticos, nós também temos direito de tecer elogio à condução jornalística, como você conduz o programa, nos deixa muito à vontade. Então, isso, obviamente, nos dá, assim, nos traz mais responsabilidade quando nós falamos diretamente com os nossos eleitores, através desse canal. A gente fica grato por isso e agora, a encarar os desafios, o saudoso Mário Covas dizia que só temos 3 oportunidades, 3 opções, né? Enfrentar, combater e vencer. E é assim que nós seguiremos em frente. É isso, enfrentar, combater e vencer. E agora nós vamos com informações atualizadas antes de encerrar o nosso programa do sistema de travessia de balsas. Neste exato momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 20 minutos e do lado do Guarujá ainda permanece em 50 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo nos quilômetros 21 ao 17 e 13 ao 10. E pela Imigrantes, também a lentidão do quilômetro 16 ao 14 devido ao excesso de veículos. A rodovia dos Imigrantes tem 2 pontos de lentidão por causa de alagamento.
atenção redobrada do motorista. No sentido litoral, do quilômetro 64 ao 65 e no sentido São Paulo, do quilômetro 60 ao 75. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega está com tráfego, preste atenção, parado no sentido de Praia Grande, do quilômetro 260 ao 265. O tempo está encoberto com chuva em pontos isolados e a visibilidade é parcial. A operação neste momento é 5x5. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira termina agora. Ao longo de toda a nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem Caderno Regional com Irineu Alves e, claro, ao longo de todo o dia, as notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único.